Acho que ela caiu, Ela, Ciro. ela caiu. Passa pra Samantha. Ela deve ter reiniciado para poder. A gente, aqui minha telinha de baixo sumiu, desculpa. Aí. Então, eu Tem só para alguém com o falar. microfone. Peraí, tem alguém com o microfone aberto. Ótimo. Isabela, por favor. Então, sobre a devolutiva do Congrejuf, né? Lá no Congrejuf, a gente viu, foi um ponto para a gente ver como que a nossa categoria ela está fragmentada, né? Porque dessa vez surgiram chapas lá na direção, a gente já tem um representante da. A gente viu uma divisão bem clara entre técnicos e analistas lá. Então, a gente vai precisar, para a gente conseguir aprovar o PCS, que foi aprovado em Belém, que é o que a categoria defende, né, pelo menos a maioria da categoria, a gente vai precisar unificar essas lutas. Então, como bem disse Raquel, a gente não tem como trabalhar nisso. Então, eu acho que a gente pode trazer para o núcleo de técnicos também essa fala de união. Então, a gente ficou lá, nós ficamos 5 dias, não foi trabalhada a questão dos cargos especificamente, né? Foi tudo remetido para uma comissão lá na FENAJUF, mas essa comissão ela vai definir as coisas e vai levar para a base, porque não vai ser feito como estava sendo feito, pelo menos assim espero, de colocar colocar técnico como assessor de analista sem nenhuma discussão com a base. Então, a prerrogativa é que tenha esse grupo de estudo e depois retorne para os sindicatos poderem levar para a base poder votar. Então, é importante que a gente contribua com isso. Então, eu acho de fato importante que a gente tenha discussão. Quanto à fala da Tilone de encontro dos técnicos, eu acho que todo encontro de técnicos, ele tem que passar pela coordenação, porque é a coordenação que tem que resolver, como a gente falou no início, a coordenação que tem que colocar uma pauta para ser desenvolvida, né, no núcleo, porque a gente não pode chegar lá, todo núcleo funciona assim, a coordenação se reúne e determina uma pauta. Então, a gente, ao invés de fazer nada impede que faça uma reunião próxima e a gente tente fazer um movimento de uma outra reunião maior depois, para trazer mais gente, inclusive pode ser híbrida, né? Na sede do sindicato, como a gente tem feito. Quanto ao Anderson, eu participei do mesmo grupo de trabalho que ele lá. Então, nesse grupo de trabalho, ele falou sobre as atribuições dos técnicos que ele queria. De fato, é um estudo da trabalhista, como a Sandra disse. É um estudo baseado na trabalhista, ele é do setor de estatística do TRT3, salvo engano. Ele é do TRT3, só não sei se é do setor de estatística mesmo, mas eu acho que é isso mesmo. Então, ele fez baseado nas estatísticas que ele recebe da forma que ele trabalha aqui. Então, muito direcionado para trabalhista e no TRT3. Que, por exemplo, é diferente também do TRT2, porque no TRT3 até as funções de assistente de juiz são um pouco diferentes, porque aqui eles têm dois, e lá em São Paulo a gente só tem um, a exemplo. Então tem essa diferenciação também. Eu vou encerrar porque minha fala já voltei, qualquer coisa eu me reinscrevo. Obrigada, gente. Desculpa ter passado. Samantha? Oi, então, só para esclarecer algumas coisas que vocês foram dizendo, a ideia de trazer o Anderson não é para ele falar especificamente do TRT de Minas, tá? A Isabela falou que ele é do setor de estatística, não, ele é chefe do setor de gestão por competências, ele acompanhou a implementação da gestão por competências no tribunal dele. Então, assim, independentemente de ser só o TRT, é um assunto muito importante para a gente, com certeza é algo que ele está acompanhando de perto e ver como funciona, como a administração está encarando, né, a
a distribuição de funções e tarefas para nós, ele sabe como funciona, inclusive ele me mandou já o material aqui do TRT2, como é que está funcionando. De fato, o mapeamento das competências, que é o que ele fez, está fazendo lá no TRT de Minas, é uma das etapas que o ideal seria que a gente tivesse de um TRT, TRE, TRF, né? Pelo menos um de cada, alguns tribunais, e é apenas um dos elementos que a gente usaria para a nossa luta, né? Para caracterizar que a gente de fato faz as mesmas atividades, né? Só que o auxílio que eu peço do Anderson é mais do que ele pode explicar muito bem como funciona a gestão por competências e que ele, a partir desse trabalho dele, ele consegue demonstrar objetivamente, né, e cabalmente que os técnicos e analistas de fato fazem o mesmo trabalho com a mesma perfeição técnica, da mesma forma. Ele tem esse material, consegue comprovar isso para a gente, é muito importante. E outra coisa que ele fez, que ele faria por nós, que a gente já conversou já desde com o Brejuf, é localizar os especialistas mais adequados para o nosso caso, né? Pelo menos ele encontrou um jurista muito famoso que topou assumir essa questão dos técnicos, se fosse o caso, é um que já foi cotado pelo Supremo, que é ligado à esquerda, e assumiria essa questão, né? Assim, agora os preços, os honorários, depende do escopo, do que ele ia defender, e também um especialista em carreiras, né? A gente precisaria desses dois. A questão de reunir dois núcleos que eu tinha proposto é justamente por saber que a apresentação, e o Anderson já fez a reunião com o especialista, não é o Anderson. O Anderson iria falar para nós sobre os especialistas, né? O Anderson é só um técnico que ia colaborar com a nossa conversa aqui. E a ideia de reunir os dois núcleos é justamente por saber que tem um custo, tem um ônus, esses especialistas não devem ser baratos, porque são bons mesmo, eles têm influência no Supremo, e talvez a gente pudesse dividir esses custos entre o sindicato do Sintrajude e o Citraeng, né? Seria a gente conseguindo um apelo da base, tanto daqui quanto de lá, né? Seria uma forma de dividir os custos, inclusive, né? O Citraeng, imagino que tem mais dinheiro, tem mais filiados, né? E essa seria a ideia. Não sei se eu fui clara. Acabei. Mael? Tá, gente. Sobre essa questão de estudar as competências, as atribuições do cargo, eu acho que a gente tem que tentar, a partir dos debates aqui do núcleo, o debate que a gente vai fazer categoria, eu sou da opinião que isso é uma tarefa nacional, não é uma tarefa de um sindicato específico, porque daqui a pouco vai chegar 10 estudos diferentes. Porque também, eu não sei, Tirone, exatamente se tem um grau tão grande de diferença da atribuição real dos técnicos da federal, da trabalhista, eu acho que não. Porque eu acho que talvez tenha um pouco na eleitoral, porque é uma atividade específica, mas eu acho que no dia a dia, tanto os técnicos da trabalhista como os técnicos da federal, eles tocam o andamento processual, quem está na atividade fim. Quando eu estava em vara, eu fazia tudo. Tudo que meu colega analista fazia, muitas vezes até coisas que o diretor mesmo fazia e que o assistente também fazia. Então, não sei como que é na federal, imagino que esteja nesse nível também. Então, eu acho que a gente pode debater, sim, mas eu acho que a tarefa de um estudo, um estudo aprofundado, bem embasado, é uma tarefa nacional da FENAJUF, Samantha. Eu acho que a gente tem que tirar os nossos acúmulos daqui, se a gente entende que tem que delimitar, tem que preparar documentos, a gente tem que dar uma batalha para que a FENAJUF encampe esse estudo. Porque é uma tarefa nacional, para levar em consideração, de fato, qual é o técnico quem é esse técnico hoje? Quais são as suas atribuições a nível nacional? As especificidades vai se dar, mas a nível nacional, o que a gente quer desse técnico? Quais as atribuições? Porque a gente sabe concretamente, a gente quer técnico que no dia a dia não tem diferença. Tem diferença entre técnico e oficial de justiça, tem diferença entre técnico e analista da área de medicina, de odonto, de psicóloga, mas os analistas administrativos e judiciários não tem diferença nenhuma, a gente já sabe. Então, eu acho que a gente tem que propor para a FENAJUF que ela tome como essa tarefa. Não unificou todos aqueles monte de propostas para discutir numa comissão?
Então, minha proposta concreta é que a gente faça esse debate para cá, não tem problema ouvir, quem já tem algum acúmulo, trazer os estudos, mas que essa tarefa a gente dê uma batalha para que a FENAJUF toque o estudo e depois baixe para as entidades de base. Eu acho que é o melhor caminho, até para a gente ouvir nacionalmente. Porque, por exemplo, tá mudando na trabalhista, por exemplo. Tá unificando, eu vi que acho que Paraíba, esses dias, acho que unificou tudo. O 15 está unificando tudo, então tá mudando também como é que é a organização real mesmo dos locais de trabalho por tribunal. Então a gente sabe que isso vai se espalhar, porque tem um problema concreto que eles querem economizar para poder sobrar mais dinheiro para a magistratura. Você tem o arcabouço também que tira dinheiro do serviço público, e eles vão dar um jeito de esgarçar a categoria e de cada vez sugar mais por menos. E outra coisa, acho que o estudo, se a gente quer começar a debater, ele tem que partir de um pressuposto de que o que a gente quer reafirmar é que toda e qualquer tarefa dentro do PJU, dentro do serviço público, é de servidor de carreira. Eu acho que tem que ser para isso também, porque a gente já vê também, a gente está no sindicato, a gente vê vários comentários. Ah, porque já tem atribuição que não é de técnico, porque o técnico agora é de nível superior. Mas se não é de técnico de nível, se eu não tenho mais técnico de nível médio, então eu posso terceirizar. A gente já vê a administração falando isso. Então também é uma batalha que a gente vai ter que dar para toda e qualquer atividade, mesmo hoje nós técnicos, o ingresso seja de nível superior, que não seja permitido abrir para terceirização, para concluir. Então, acho que a gente tem que pensar nesse sentido. Acho que não há problema debater, acumular, entendeu? Mas acho que a gente tem que cobrar da FENAJUF que ela pegue essa tarefa. Acho que é o dever. Samanta agora sabe, ela é dirigente do campo majoritário, mesmo como suplente. Tem que dar uma batalha. Nós daremos uma batalha pela FENAJUF, pela luta FENAJUF, mas para que eles tomem como tarefa, a partir do que a gente tem debatido e aprovado na categoria, que é o que está lá protocolado, a partir daquilo ali, a gente fazer um estudo, porque também os analistas vão pedir estudos, os oficiais vão pedir estudo, entendeu? Então, acho que a gente tem que pensar como é que a gente resolve o problema, o nosso aqui, que tem sim uma pressão, e está correta a Sandra dizer que a gente tem que se preocupar, mas como é que a gente ajuda para evitar essa questão da fragmentação. E para concluir, eu acho que a gente pode pensar em reunião aberta, que assim, gente, a gente tem um calendário daqui para frente, que para essa diretoria a prioridade é chegar em junho com essa categoria pronta para decidir. Nós esperamos pela greve, mas que ela esteja pronta para tomar uma decisão. Então, a hierarquia vai ser daqui até julho construir essa greve. Então, a gente pensemos em coisas por aqui, mas para somar o calendário mais geral aí da mobilização. É isso. Maria Eires, saia, venha para a luz. Venha Boa para a luz. noite. Gente, eu vou falar sem câmera. A minha internet aqui está muito ruim, eu nem ouvi a Samanta direito, falhou bastante. Mas eu fui muito contemplada com a fala do Israel, realmente, o Ismael, a minha fala seria nesse sentido, né? Nós não estamos falando de atribuições de técnicos da JT, da Federal e nem de técnico de São Paulo. Nós estamos falando de atribuições dos técnicos do PJU. Então, cabe à FENAJUF a elaborar isso. No Congresso, se eu não falho a memória, foi instituída uma comissão para cuidar disso. Se não me falha a memória ainda, a Samanta acho que falou no grupo do WhatsApp que ela acho que vai compor essa comissão. Então, Samanta, a minha sugestão é que você leva o Anderson para lá, para ajudar lá nessa comissão. A sua proposta agora, com relação às atribuições do técnico, é na FENAJUF onde você está, e como o Ismael falou, você pertence ao campo majoritário, então vai nos ajudar muito, né? Porque você vai intervir lá, né, para ajudar os técnicos, e os sindicatos de base é para auxiliar a FENAJUF. Então, não dá para um sindicato assumir, extrapolar as atribuições da FENAJUF. A FENAJUF inicia o processo. Quando a FENAJUF tem um esqueleto, o sindicato nem precisa ter isso pronto para começar a discutir. Não tem prejuízo da gente discutir, da gente chamar um técnico para a gente discutir algo que a FENAJUF
já está em conversa e que foi aprovado no Congresso, né? Então, não dá aqui para a gente ficar até mesmo deixando de fazer as nossas atribuições, que é construir aqui a mobilização, para ficar preocupado em quem que a gente vai contratar para elaborar um texto aí das atribuições dos técnicos para levar para a FenaJusse, entendeu? Tem que partir da FenaJusse, né? Não que a gente não vá discutir. O Anderson até pode vir aqui falar para nós, aqui eu não sei quem é o Anderson, como eu falei lá no grupo, eu não tenho o que falar dele, nem de bom e nem de ruim, porque eu não conheço, mas não dá para a gente estar aqui discutindo algo que não é da nossa atribuição, certo? E eu também não vejo prejuízo de fazer o encontro aí proposto pela Sandra, né? Mas, algo muito importante, Sandra, eu tenho muita preocupação das administrações estar compondo os nossos espaços, porque eles não são nossos amigos. Um ou outro DG que se insere dentro da categoria, os outros não. Eles não vão ser verdadeiros em dizer quais são as nossas atribuições. O que a gente tem que fazer é adequar à nossa realidade hoje. As atribuições nós já temos. A gente tem que adequar à realidade de hoje. Então, isso vai ser um técnico que é da nossa confiança que vai elaborar isso. Encerraram, é isso. Partindo da FenaJusse. É isso, obrigada. Bom, agora sou eu, e se não houver contrariedade, eu gostaria de propor, então, que se encerrasse as inscrições e reinscrições da minha fala, e as reinscrições em 2 minutos, podem ser? Contrariedades? Sim, não tem contrariedade, não. Ok, eu também vou ser sucinto. Eu só quero falar o seguinte: nós temos que voltar a incutir no segmento dos técnicos, a principal característica, a principal virtude nossa, que é de ser classista. Tá bom, a gente vai lutar pelos técnicos, por ser técnico, pelos benefícios dos técnicos, tudo bem, mas nós temos que voltar a pensar, a ter coração classista, né? Como bem falou Ismael, como bem falou os outros anteriores, eu nem vou rediscutir, repetir os que falaram antes de mim a respeito dos itens da pauta, do que precisa ser feito. Eu me sinto totalmente contemplado. Eu falo que esse trem tem mais dinheiro, Samanta. Ele tem mais dinheiro, mas eles têm a mão mais fechada também, viu? É difícil tirar dinheiro deles. É bem difícil. Tudo que a gente foi dividir com eles nunca foi muito fácil, não. E, Sandra, em relação aí, eu até concordo, a gente podia fazer, mas aí eu sei que a administração eles não são nossos amiguinhos, eles não estão a nosso favor, eles não nos ajudam nunca, mas eu até acho que poderia fazer assim, fazer essa reunião aí, que a Sandra propôs, mas com os técnicos, porque eles venham dizer, sabe, o que é que se estabeleceu para os técnicos, o que é que se pensam para os técnicos, quais as atribuições que a administração está estabelecendo para os técnicos, até para que a gente saiba, tenha conhecimento do que nos espera, do que a gente precisa, do que nós precisamos nos defender, mas eu não faria com os diretores gerais, não. Até por causa do Salameleque, o nosso diretor-geral, por exemplo, é um desembargador preso no corpo de diretor-geral. A gente sabe disso. Entendeu? Eu faria com os SGPs. Tá? Convidaria os secretários e faria com eles. Não faria com... Lógico,
pediria, faria todo o que fosse preciso, pediria autorização para os diretores gerais, mas eu faria com os SGPs, não com os diretores gerais. Porque daí teria que fazer todas os, sabe, todas as vênias, todas essas coisas, para ficar incensando o diretor-geral, e daí você sabe, tem muito colega nosso que não pode ver também, que fica babando. É a minha proposta, é alternativa a isso. E volto a repetir, sabe? Se nós não trabalhar, nós temos que voltar a movimentar o segmento nosso, tá? Encerrando mesmo. Esse coração classista, entendeu? Senão nós não vamos conseguir nada. E ninguém vai conseguir nada. Reinscrição da Samanta. Posso? É isso? Tá. Ótimo. Bom, eu digo assim, a fala da Inês, né, e do Ismael, no sentido de que esse papel de fazer esse estudo seria da FENAJUF. O que ocorre? Tanto a FENAJUF quanto o próprio Sintrajude, o sindicato, são instituições mistas, né? Então, no momento que ela fizer esse estudo, vai ter interferência de oficiais, de analistas, inclusive o que a gente suspeita que já esteja ocorrendo, né? Então, assim, não são só técnicos lá. Então, essa é a importância de termos esse núcleo, né? Que é um espaço para a gente advogar em favor do nosso segmento livremente. Realmente a gente ser pró-segmento aqui. Aqui não é para ser classista, essa é a função desse núcleo. Tanto que ele não delibera, a gente tem que trabalhar aqui como advogados dos técnicos, é a função desse núcleo. Porque já tem outros núcleos dos aposentados, dos oficiais. Então, aí, a gente vai colocar aqui a nossa demanda, o que seria o melhor dos mundos para nós, o que é o melhor para a gente. Se vai bater lá no sindicato, na direção do sindicato e não vão aceitar, é outra história. Mas até lá, eu gostaria de saber se a gente tem um núcleo coordenado por pessoas que estão comprometidas com o segmento. Por isso que eu pergunto, quando a Inês fala, não quero o Anderson porque é contra, porque a direção do Sintrajude é contra. Não, quero saber como a palavra dela enquanto coordenadora deste núcleo. Porque esse núcleo tem uma função, que é se trabalhar para os técnicos. Se lá na frente construir a mobilização geral, a greve de todos, é importante para a gente também tem que saber dialogar com os outros segmentos para construir uma unidade, ok, mas a gente precisa desse espaço para falar apenas pelos técnicos também, e eu gostaria que esse núcleo funcionasse dessa forma. Agora, se a gente está aqui para falar simplesmente como a direção do sindicato, para todos, só pautas gerais, que inclusive foram retiradas, mas aqui a gente volta a falar em pautas gerais novamente, né? Então, eu não vejo qual é a função do núcleo, porque qualquer coisa que a gente falar de fazer a favor dos técnicos aqui, a gente vai cair nesse mesmo argumento de que a FENAJUF que tem que fazer, ou que o sindicato que tem que fazer. Então, qual que é o papel desse núcleo? Essa é a minha questão. Isabela, encaminhamentos? Então, eu tenho um encaminhamento para ser feito e aí os coordenadores eles podem fazer a votação, né? Para a gente levar lá para a diretoria. O meu encaminhamento, eu concordo com o que o Ismael e a Maria Iris disseram, que é uma pauta geral, né? E esses estudos são caros. E em decorrência do que foi aprovado no Congrejuf, e por ser uma pauta nacional, de fato é uma competência da FENAJUF, porque a gente tem instâncias deliberativas e a federação está acima dos sindicatos. Então, a federação, porque senão um sindicato que não é a favor dos técnicos, por exemplo, ele pode fazer um estudo totalmente equivocado. Então, é por isso que a necessidade desse estudo ele vir da federação, né? Que é a união dos 26 sindicatos. Então, eu tenho como proposta aqui, nada impede que a gente debata as atribuições, que a gente traga o Anderson, se for deliberado por assim ser feito, mas o que eu entendo é que a gente precisa encaminhar para essa comissão, que tem que apresentar um estudo,
o encaminhamento, inclusive, de nomes, já que o Anderson tem nomes, a gente pode fazer o encaminhamento dos nomes para que a federação ela faça esse estudo, assim como fez, ela tinha o do PCS, né? Eu esqueci o nome do economista que fez o estudo. Então, que a gente indique, a partir das nossas deliberações, a partir dos nossos debates, o mínimo que a gente entende e encaminhe para a FENAJUF para que ela contrate esses especialistas, além das proposições que a categoria decidir como atribuições dos técnicos. Porque, de fato, a gente vai ter que fazer dos técnicos, aí os analistas vão pedir dos analistas, e aí fica inviável, porque um estudo desse não é tão barato. Então, é por isso que é a necessidade da FENAJUF realizar esse estudo. Então, eu queria ver se a coordenação concorda com esse encaminhamento que eu estou dando, ou não, ou tem um outro encaminhamento a ser dado também. Encerro. Vai, 1 minuto para manifestações. Bom, Ô, Ciro, perdão, pode ir lá, Ciro. pode falar. Bom, de minha parte, assim, eu reitero, né, minha manifestação no sentido de que eu vou atuar como advogada dos técnicos nesse núcleo, por entender que a função desse núcleo é esse. E o que eu gostaria realmente é que o Sintrajude, ainda que a gente busque auxílio, se reunir com outros sindicatos, o Citraeng pode ser mão de vaca, mas ele tem uma base de técnicos lá muito forte, né, e deve ter uma preocupação em responder para esses técnicos, por isso a ideia de juntar os dois núcleos para fazer uma pressão maior. Então, eu mantenho a minha intenção de querer que o Sintrajude, talvez com a ajuda do Citraeng, financiem esses estudos. Posso falar, gente? Só uma coisa, secretaria, só coloca essa proposta de É um encaminhamento minuto. É um da minuto. Samanta para ser. Isso aí a gente vai ter que submeter à diretoria, Samanta. Tá. Nós vamos submeter. Tem que ver, Ciro, se é consenso, né? Se a coordenação ela tem consenso com qual das propostas, porque eu fiz uma proposta de encaminhamento e a Samanta fez outra. Então, para ver o que os coordenadores entendem, né? Que tem que ser feito. Os coordenadores estão aqui presentes, porque para a gente ver qual que é o encaminhamento que tem que ser dado. Então, eu acho que a Samanta ela está confundindo tudo. Quem aglutina vários sindicatos é a FENAJUF, Samanta. Não é sindicato com sindicato. Então, você quer juntar vários núcleos, faça isso através da FENAJUF. É lá que aglutina todos os demais. Não é aqui. Aqui é para a gente discutir coisas específicas daqui e alguma coisa para a gente auxiliar lá. E eu tenho acordo com o encaminhamento da Isa. Bom, eu também tenho acordo com o encaminhamento da Isabela. Deixa eu falar rápido, vai ser 1 minuto também. Eu acho que assim, antes de qualquer coisa, eu acho que a tarefa do núcleo, a primeira, na minha opinião, delas é a defesa dos serviços públicos, tá, mano? Então, a gente teve a questão da votação que flexibilizou o RJU ano passado no STF. Se aquilo avança, não vai ter técnico, não vai ter analista, não vai ter não vai ter ninguém, porque eles vão privatizar. Tem ameaça de terceirização na eleitoral, por exemplo, o núcleo tem que tirar uma posição contra a terceirização do TRE. Contra. Acho que a gente tem que tirar uma posição aqui a partir do núcleo contra a residência jurídica. Bom, isso poderia ser para a FENAJUF, então, né, Ismael? A residência jurídica não, não a gente pode tirar a vamos deixar para a FENAJUF, por que tratar nesse núcleo? Não, Samanta, eu te ouvi, aí você não me ouve, depois tudo você me acusa de desrespeitar. Tá. Eu acho que a gente pode tirar a posição e remeter. Não estou dizendo que a gente não tem que remeter, mas a gente tem posição, não tem opinião. A gente pode cobrar da FENAJUF que ela se coloque na linha de frente contra a terceirização, contra a residência jurídica. E o sindicato também vai fazer. Então, é disso que a gente está falando. Agora, só uma coisa, assim, acho que tudo bem a sugestão, mas, assim, eu, enquanto trabalhador, eu sou contra que em atividades de trabalhadores estejam representantes da administração, mesmo sendo colegas,
quando eles assumem essas tarefas, principalmente os altos cargos na administração, eles são representantes da administração. De um ponto ou outro a gente querer ouvir, mas a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso. Por exemplo, a FenaJuve tem o hábito de levar um monte de chefe lá. Muitas vezes não leva representante de trabalhador, ele leva o chefe. E assim, a gente sabe que, infelizmente, parte dos nossos problemas são os colegas que estão investidos nesses cargos que ajudam a tocar. Por exemplo, a gente está numa luta na trabalhista pela redução da jornada para equiparar o direito a ter 7 horas corrida, e a gente sabe que tem uma coluna de diretores, colegas administrativos que estão se colocando contra. Então, a gente vai ter que fazer um embate com esses colegas também. Mas eu acho que a nível de sugestão, eu acho que os coordenadores têm que decidir o que querem encaminhar, e a gente vai discutir pela direção. Mas eu acho que os debates macro, eu insisto, a gente pode sim remeter, a gente pode tirar posição e remeter. E eu acho que é o melhor caminho. Até porque é verdade que tem segmentos em todo lugar. Por exemplo, na chapa que a Samanta compôs, tem oficial, tem analista, tem técnico, tem auxiliar, tem aposentado, tem pessoal da ativa. Então não há problema. Para compor uma chapa de direção pode, e para encaminhar uma pauta não pode. Eu acho que a gente tem que começar a apostar naquilo que a gente está apostando, a se dispondo a construir. Ismael, você vota pelo encaminhamento da Isabela, não? Não, eu e Ismael, a gente não pode votar, porque a gente não é coordenador. Perdão, esqueci. Perdão. Tá faltando votar a Tirlone, o Samuel, Marco, Raquel, que ainda é coordenadora, né? Próxima pessoa depois da reunião. Então faltam 4 pessoas. A gente dá um minuto aqui, se eles não se manifestarem, a gente encaminha. Oi, se me permitem a palavra, eu vou falar rapidinho, porque eu já estou de saída, tá? Eu acho que, independente de encaminhar a comissão da federação, nós temos que discutir isso aqui entre a gente, tá? Independente de encaminhar. É função do núcleo a discussão, tá? De tudo que diz respeito aos técnicos. Tá? E mais do que nunca, eu acho que não conheço ninguém, nenhum técnico, independente de posições contrárias sobre outras questões, que não convirja com relação à questão das atribuições. Tá? As atribuições é questão muito delicada para os técnicos e, independente de se encaminhar a comissão que está sendo instalada na FenaJuve para que se defina isso, a gente precisa tratar disso aqui entre nós, no nosso núcleo de técnicos. Tá? Então, nesse ponto, eu divirjo da Isabela, tá? Eu acho que a gente precisa tratar dessa questão dentro do núcleo também. Sandra, só um esclarecimento. A minha proposta não foi não tratar. A proposta é que a gente trate das atribuições. A proposta que eu fiz foi de encaminhar a proposta de contratação de especialistas para a FenaJuve. Foi essa a minha proposta, mas enquanto isso a gente pode receber pessoas aqui, mas a contratação do estudo tem que ser feita pela FenaJuve, que é a federação. Foi essa a minha proposta. Mas, independente disso, agora eu estou entendendo um pouco melhor, tá? Até rebatendo, em certo aspecto, que Samanta fala de trazer o Anderson, que eu não conheço, eu acho que o que a gente pode pensar, considerando que essa questão das atribuições é delicada para todos os técnicos, a gente pode pensar numa reunião ampliada de todos os núcleos de técnicos instalados dentro da federação dos sindicatos que compõem a federação. O que a gente podia pensar numa reunião ampliada de todos os núcleos de técnicos, independente do estado que seja, né? Porque aí a gente podia tentar construir algo juntos para encaminhar a federação, tá? Então fica aqui um aditamento à proposta, tá bom? Só para saber, Sandra, essa reunião seria chamada pela FenaJuve ou a sua proposta é que, por exemplo, o Sintrajude construa essa reunião geral? A minha proposta é que o Sintrajude saia na vanguarda, tá? Na questão da discussão das atribuições, porque eu acho que isso é sair na vanguarda, tá? De chamar a questão para todos os núcleos de técnicos, para a gente poder, numa reunião assim, informal, de Zoom até, poder sentar e debater essa questão de atribuições, porque eu acho que todos os núcleos devem estar discutindo, creio eu,
essa problemática das atribuições dos técnicos. Então, a Samantha fala do Anderson, mas nós temos núcleos na Eu quero ver quem Bahia, é que vai tirar. Você quer ver? nós temos núcleos em uma série de estados que podem vir contribuir, tá? É isso. Certo. Agora está faltando, acho que a Raquel falar, Marco e o Samuel. Não sei se eles querem. Peço perdão, gente, mas eu realmente vou precisar me retirar. Boa noite. Noite. Boa noite, Sandra. Obrigado. Eu gostaria de corroborar aí o que a Samantha e a Sandra colocaram. Eu acho que esse núcleo aqui precisa fazer valer o nome que ele tem, que é núcleo de técnico, e precisa tomar a frente aí dessa discussão. Não dá para a gente ficar se escondendo e esperando que a FENAJUF faça algo. Acho que a gente precisa mesmo, como a Sandra falou, tomar a vanguarda aí dessa batalha aí pelas nossas atribuições, porque é algo que é essencial. Se a gente perder isso, a gente não adianta nada do INS. A gente ganhou, mas não levou nada. Então a gente precisa mesmo tomar a vanguarda dessa luta aí, como a Sandra bem colocou. Então eu coloco aí em concordância com a proposta que a Samantha trouxe. Mais alguém? Marco. Ixi, eu acho que ele tá. Marco tá por aí? Raquel? Gente, eu acho que os dois não estão aqui na reunião. Está, o Marco está. Oi, tá me ouvindo? Sim, Raquel, pode falar. Sim, Raquel. Eu concordo com a proposta da Isabela, demorei um pouco a entender. Tem os adendos da Sandra, mas que eu acho que pode conversar com calma depois, mas eu no essencial concordo com a proposta da Isabela. E aí agora eu entendi um pouco melhor quem é o Anderson, apesar de eu não ter entendido totalmente, mas se ele faz parte do corpo da cúpula da administração, secretário, coordenador, chefia, eu acho que não é apropriado que ele esteja nas atividades do sindicato. Assim como eu sou contrária quando a FENAJUF leva o diretor-geral do TSE, o representante de secretário de Orçamentos e Finanças do STF, porque os espaços, a gente vai dialogar com a administração em todos os espaços e reuniões, mas os espaços de discussão dos trabalhadores precisam ser espaços de discussão dos trabalhadores. A ponto de, inclusive, ter interesse sobre as questões de atribuições, de atribuições de carreira e tudo, inclusive do ponto de vista da administração. Inclusive, no TRE, os cargos de chefias que a gente chamar, inclusive, para discutir cargos, eles vão colocar, inclusive, terceirização, certo? Vou ser bem clara aqui. Então, eu sou contrária que tenha, independente de ser o nome Anderson, mas se ele tem essa característica, eu estou contrária. Então agora falta só o Marcos falar, eu acho. Você consegue falar, Marco? Ele já falou. Ele Vamos pela colocou proposta no da chat Samantha, que ele isso. vota pela proposta da Samantha. Tá, eu não sei se eu entendi errado. Então, aqui, ó, tem Iris, Raquel, Ciro, na minha proposta, Samantha, Samuel e Marco pela proposta da Samantha. E a Sandra, na verdade, ela fez um encaminhamento misto, pelo que eu entendi, né? Ela Não, foi falou que comigo. pelo que eu entendi, ela Você entendeu falou errado. que. Samantha, espera, deixa eu falar, calma. Pelo que eu entendi, ela falou que ela entende que o núcleo tem que fazer as discussões, mas que também a FENAJUF tem que assumir a responsabilidade dela. O que eu entendi foi isso. Se Ela eu falou, estiver eu discordo equivocada, da alguém pode Isabela. falar. Se quiser, eu posso mandar uma mensagem para Samantha, ela e pede a perguntar. palavra. E faz a inscrição no site antes de você falar, por favor.
Então é isso. Então ficou. E aí, Ciro, como que ficou? Eu entendi que a Sandra fez uma mescla das duas, mas eu posso estar equivocada. O que você entendeu, Ciro? Eu entendi que a Sandra também fez uma terceira proposta, que é a metade de uma, metade de outra. A Samantha ficou aí com três opções, com três encaminhamentos por ela e os dois meninos. E aí, a Iris, a Raquel e eu. Quem mais? Foi Seria só os eu, três a pontos. Iris e a Raquel, seríamos pela sua proposta. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode esclarecer com a Sandra Eu e tô aí a gente vê perguntando qual para que é a ela já. proposta. E aí a gente vê com ela qual que é a proposta vencedora. Você quer falar, Ismael? Não, gente, não, eu entendi também que a Sandra, mas o que eu entendi é que há um consenso, que ninguém aqui é contra, que se faça o debate. Sim. Todas as propostas elas vão no sentido que se faça o debate aqui a partir de São Paulo, que não há problema, todo mundo discute. A diferença aqui é quem vai levar o estudo concreto. Então, o debate, eu acho que a gente pode pensar como é que a gente encaminha. Agora, o estudo concreto, eu entendi que é a diferença. Samantha, acho que a gente tem que contratar uma coluna de analistas, de especialistas, para montar uma proposta. Tem diferença e a direção vai ter que dar um jeito de como é que encaminha isso. Acho que o que a gente tem de mais urgente é começar a preparar o debate do tema, né? Me parece que é isso, e ver com a Sandra que, de fato, qual que é a proposta dela, porque eu entendi que ela não falou, tenho acordo com a Samantha. Samantha não entendi, ela fez uma outra proposta. Ela acha que é importante fazer o debate, começar o debate aqui em São Paulo, foi isso que ela disse. Ela não chegou à conclusão que tem que contratar analista, ela acha que precisa Ela chegou a iniciar o mencionar debate contratar assim. especialista. Ela chegou a mencionar, não no momento de votar, antes e depois ela disse, estou contra, Isabela. Então, assim, não Depois foi nem ela, meio a depois que meio. explicou Isabela, nessa Pessoal, estou contra você. Ela usou Paulo, esse termo. ela falou que pessoal, estava ó, divergindo. de- E aí Ela depois, não deixa eu vai falar. depois que eu responder. expliquei, ela mudou um pouco a fala dela. Mas realmente o que eu entendi foi isso. Se tiver alguma divergência, a gente vê com ela e pronto. Tá. Não tem Pessoal, problema. só uma coisa. A Sandra, ela falou e, assim, não dá para cada um interpretar o que ela Ah, ela falou. vai responder. Tem que contar, certo? Ela Tem vai 3 responder. pelo que eu entendi, tem 3-3. Eu entendi que ela apresentou uma terceira proposta. Eu também Encaminha isso entendi para a isso. diretoria, porque quem vai deliberar é a diretoria, até porque tem custos e tal, né? Isso Mas está se tem gravado também. empate, é isso. Aí, num outro momento, a Sandra esclarece a posição dela, porque ela colocou uma posição e saiu, e aí as votações ela acontece, tem votação e tem resultado da votação. Votação só acaba quando tem o resultado da votação. Se ela saiu, não tem como a gente contabilizar o voto dela, certo? Bom, ela pode ser consultada e amanhã nós temos o nosso WhatsApp e a gente esclarece isso no WhatsApp amanhã, depois que nós tivermos uma discussão na diretoria. É o que dá para fazer, gente, porque hoje Tá nós já bom. estouramos nosso teto. Certo. É isso? Então, acho que essa parte número 11 já foi contemplada, né? Trazer convidados para a reunião, na qual será feito o debate. A gente já fez essa discussão aqui. E aí precisa dos nomes, né? Para a Não, gente do saber Anderson se também aprova. precisa Porque, mais, pelo que porque eu a gente entendi, já não tem o Anderson aqui para falar sobre a proposta de trazer esses convidados. A gente já está fazendo essa Samanta, votação para sem falar, ele. Samanta, deixa eu te É, explicar. Na reunião, tem a mesa que fala e as pessoas precisam fazer entendi. inscrição para falar depois, porque senão a reunião fica tumultuada. Então, Sim, como eu estou não é só ajudando na para que mesa, você eu está preciso falando sobre. falar com a Tá, entendi. inscrição. Aí tem que fazer a inscrição e levantar a mãozinha, tá? Por Tá. favor, obrigada. Pelo que eu entendi, aí, Ciro, você que está na mesa, você me ajuda. Pelas propostas aqui, a deliberação acerca da contratação de especialista, a gente vai checar direito com a Sandra, o que ela propôs, e aí a gente vai levar para a direção, inclusive porque tem custos, né? E eu Sim, acho já. muito difícil para querer bancar isso. Mas aí a gente pode conversar se for deliberado, né? A deliberação acerca de reuniões com outros núcleos técnicos, acerca da adequação das atribuições. Eu também entendo que isso teria que ser partido nacional, né? Para chamar as representações para ir lá.
mas eu não sei o que vocês entendem disso. E aí, trazer convidados para a reunião na qual será feito esse debate, a gente também tem que ver quais esses nomes, né? Que vão ser escolhidos Prejudicado. para isso. Convidado é prejudicado. O convidado era o Anderson e o objetivo Ô, dele Samanta, aqui você fez inscrição no chat? está aqui escrito. Tá, beleza. Prejudicado. Então tem que. Tá. Calma, na hora que Eu tô você falar, a ocupando gente o abre tempo a de todo barra. mundo. Pois é, mas é porque você Tá. atrapalha mesmo, Sim. não pode atrapalhar mesmo. E aí, então, pelo que eu entendi, trazer convidados para a reunião na qual será feito esse debate, a gente pode analisar outros nomes, né? Porque também teve desacordo com o nome que foi proposto. Deixa eu ver se tem alguém inscrito para falar sobre. Então, pelo que eu entendi aqui, Ciro, está faltando só a gente decidir. Não sei, eu acho que já foi falado tudo. Deliberação acerca de reuniões com outros núcleos técnicos. Eu acho que a gente teria que ver como que faria isso, né? Como Mas, que esse núcleo faria para isso. mas Tem que fazer inscrição. isso eu acho que extrapola, sinceramente, porque se nós vamos convidar de outros estados, eu acho que nós temos que consultar a diretoria. Aí eu concordo com a Maria Iris. Se for passar da nossa base de estadual para outras bases, eu acho que isso não seria da nossa competência. E Gente, aí deixa eu falar nesse ponto aí rapidinho. A gente tem um encontro, a FENAJUF faz aquele encontro de técnicos, acho que é anual, a cada 2 anos. Eu acho que o espaço é lá, porque aí lá vai ser um espaço só de técnicos, sim, um encontro promovido pela FENAJUF. Inclusive, é uma tradição do Sintrajude. Quando vai ter esse encontro de técnicos a nível nacional, a gente tenta fazer um de São Paulo até para tirar os nomes. Então, provavelmente deve ter um encontro de técnicos o ano que vem. Inclusive, eu acho que a gente pode ir. Tudo que a gente está debatendo, preparando para levar para esse encontro, que aí vai ser o momento de uma conversa só de técnicos nacionalmente. É anual, a Iris falou. Então, todo ano tem. Então, a gente pode, inclusive, pensar a partir do núcleo como é que a gente faz esses encontros nacionais de técnicos promovidos pela FENAJUF, que de fato se debruçam sobre os temas de técnico. A gente vai ter que ver quando é esse encontro, né? Provavelmente é o ano que vem, né? Não tem ninguém inscrito. Para a próxima reunião, então, que a gente vai ter que ver a data, aí a gente vai chamar, aí a gente tem que ver com os dirigentes da FENAJUF, né? Se vai ser anual ou não, a nova diretoria executiva que foi eleita. Então a gente vai ter então a próxima reunião, eu acho que acabou que a gente nem definiu a pauta para outra reunião, né? Nessa reunião aqui, para outra reunião que eu digo para chamar a base para discussão, porque também essa discussão não pode ser feita só aqui no núcleo de técnicos, pelos coordenadores e pela direção. Essa discussão tem que ser levada para a base, né? A base tem que vir junto com a gente, porque a base que tem que decidir, discutir sobre essas atribuições também. Né? Tem alguma inscrição quanto a esse ponto? não. Eu queria pedir Eu me inscrevo. Vai lá. Pode falar, Maria Iris. Pode falar, Iris. Olha aí. Alô? Eles? Eu caí, gente. Voltei. Ok. Se não me falha a memória, não é isso, Juliana? Ficou definido uma reunião, melhor, era uma proposta, né? De uma reunião com a diretoria executiva e os outros núcleos, não é isso?
Não, foi uma proposta que apresentou aqui, mas foi assim, Não foi encaminhado. não foi encaminhado, não. Tá. Mas eu penso que tem que chamar a reunião de técnico, se bem que vai ter o conselho agora, né, gente? Aí tudo se dilui no conselho, né? Porque no conselho todas essas informações vai para lá. Não sei, hein? Porque lá se discute tudo e delibera tudo, né? Daí a gente encontra o núcleo, acho que já fica diluído, os assuntos todos que foram deliberados no Congresso será tratado lá, serão tratados. Ciro, deixa eu falar rapidinho. Não, só sobre a próxima reunião, aí eu acho que uma conversa aqui mesmo entre os companheiros que estão na coordenação do núcleo, nós estamos na direção de pensar que a gente tem aí, basicamente, na semana que vem, a gente tem que construir uma paralisação de um dia, que é o dia 28, se eu não me engano, né? Então, tá aí em cima, a gente tem uma Assembleia Estadual na próxima semana, na quarta-feira. A gente tem uma atividade da luta pela saúde na JT e a gente tem junho para discutir a categoria greve. Então, a gente pensar a partir do núcleo aqui de técnicos, e não é secundarizando nenhuma pauta, até porque eu sou um trabalhador de nível médio também do quadro técnico, então a gente pensar o que a gente for fazer a partir daqui, o que a gente for tentar de fazer pelos nossos colegas técnicos, de conversar, e ter no sentido de construir essa pauta, gente. Assim, pouco foi falado aqui, mas é uma pauta importante. Samuel está correto, que tem que fazer a pauta, tem que travar a luta em defesa da pauta dos técnicos. A gente acha também, mas eu acho que a gente tem o começo para fazer isso é construir o calendário de mobilização, gente. Porque senão a gente vai elaborar um monte de tudo, um monte de texto, um monte de parecer e nada vai avançar. Então, acho que a gente pensar a partir daqui também, o que a gente for tirar de indicativo, os colegas têm autonomia, mas pensar para, no sentido de discutir, sim, os temas, mas de construir, estar a serviço de construir o nosso calendário de mobilização. Mas essa é a minha preocupação. Ok, para finalizar, então, vamos ficar. Primeiro que vamos. Perdão. Para o encaminhamento, precisamos de esclarecimento, então, da Chilone. Concordam? Sim. É isso? Ok. Deixa eu ver se ele me respondeu aqui. Colocou ela, Juliana? Oi, gente, ó, eu coloquei aqui como ponto 9. Vocês estão vendo a minha tela? Desculpa, só porque Sim. tá. Então, tá aqui a deliberação acerca da contratação de especialista para subsidiar a discussão. Então, aguardar a posição da Sandra Tchilone e remeter, né, para a diretoria executiva. Só que também tem esse debate político que vocês estão fazendo, né, que é a questão aí se é responsabilidade do Sintrajud, da FENAJUF, enfim. Agora, isso é uma deliberação que está aqui pendente. Agora, a outra questão, que é o que foi, inclusive, chamada nessa reunião, a questão da construção aí para a reunião aberta, da próxima reunião do próximo núcleo. E aí tentar avançar, né? A pauta que vocês estavam discutindo, eu tentei meio que trabalhar ela aqui, que é um pouco, inclusive, reforçando a pauta da Assembleia Geral, do próprio Conselho, né? Que é essa construção em torno da campanha pela PCCS, em defesa da carreira, né? O calendário de mobilização,
aí as informações acerca do deliberado no Congresso, que reflete diretamente o cargo de técnicos, e o segundo e o último ponto, que seria aí o debate, né, que aí, pelo que eu entendi, não há diferença, há um consenso da necessidade de fazer um debate acerca aí das questões das atribuições dos técnicos. Então, pelo que eu estou entendendo aí, para tentar ajudar aqui no encaminhamento, a pauta da próxima reunião, que seria uma reunião aberta dos técnicos, seria essa pauta. E aí teria a indicação do Anderson, que viria como um palestrante, né, podendo aí sugerirem outros nomes. E aí, sem entrar aqui ainda na discussão de contratação, de assessoria, de estudos, tudo mais, seria mesmo para vir para uma apresentação. E aí é isso, assim, em termos de eixos mais gerais e uma pessoa para estar fazendo debate específico acerca dos técnicos. E se foi isso, né, se eu entendi corretamente aqui a síntese da reunião, vocês precisariam então pensar numa data, e aí levando em consideração que o Ismael colocou, que é a questão do calendário que a gente tem aí, que o sindicato tem de mobilização aí no próximo período. Não sei se é isso, se vocês querem acrescentar, mudar. Gente, desculpa, eu caí. Eu acho que é isso mesmo, Juliana. Eu também acho que é isso mesmo. A questão agora de marcar a nova reunião, eu concordo com o Ismael, que nós temos que ver o nosso calendário agora de tanta coisa que tem para fazer na preparação do calendário maior, né, das atividades maior, antes de marcarmos qualquer data nesse momento. Só para Tá. Na verdade, assim, a gente tem, acho que é uma demanda de preparar um encontro, uma atividade, um espaço do núcleo maior, porque eu acho que, assim, aquilo que eu falei, assim, tem que pensar, se for em junho, vai lá, se os companheiros acharem, os coordenadores acharem que é melhor em junho, tem que colocar o ponto de greve, porque a gente está indicando greve para julho. Se a gente quer fazer um Sim. núcleo aberto em junho, pelo Zoom ou presencial num sábado, o elemento de calendário de luta, de mobilização, tem que estar aí na proposta, porque eu acho que não tem sentido você reunir uma coluna de técnicos, de trabalhadores no mês que você está construindo a greve, sem discutir o tema da greve, inclusive para poder ganhar cada técnica para fazer a greve em defesa dessa pauta aí que a gente está construindo aqui a partir do núcleo. Sim, sem Eu acho que isso não tem. nesse sentido. Sugestão, gente. Vamos falar para encerrar, que nós já estamos Não, nossos acho que, tetos. eu acho que teria que pensar, se não for em junho, se a gente tiver greve em julho, isso vai ficar meio prejudicado, porque a gente vai estar a serviço da greve e de mobilizar e pressionar. Eu acho que tem a deliberação de fazer o núcleo aberto, para receber para trazer os técnicos. E aí a Ok. gente vê, se já tem alguma proposta, já leva, e a gente vê a partir da direção, se quer fazer em junho. Por exemplo, se vai ajudar a construir a greve, eu acho importante fazer em junho, se a gente tiver perna para fazer. Se a gente vai cumprir essa tarefa de ajudar a mobilizar, eu acho que é importante, mas aí tem que ver a partir daquilo que vocês acham. Eu não tô. Desculpa, Ciro. Assim, eu tô com um problema para entender. Pelo que eu entendi, o núcleo de técnicos, na verdade, as discussões não vão passar só pela coordenação. A coordenação coordena, organiza. Então, não é nem falar em um núcleo de técnicos aberto. É um núcleo de técnicos onde a base participe, né? Não é só a direção, não são só os coordenadores eleitos. Então, a base e o núcleo, ele é feito para as pessoas, ele é feito para os sindicalizados também, né? Porque os outros Para a os base, outros, sim, para a base. Base. pois é, para a base que é sindicalizada, porque os outros núcleos funcionam assim também.
Então, Sim, não tenho contra. Então, eu acho assim que a gente está aqui organizando a próxima reunião do núcleo, Ah, onde a base vai vir, a base sindicalizada vai vir para cá. Exatamente isso. Então, assim, não é falar abrir o núcleo, porque o núcleo ele é aberto, só que as coordenações precisam se reunir antes. Como essa aqui é uma coordenação mais ampla, precisa reunir é igual acontece no núcleo PCD, por exemplo, que é o núcleo que eu participo lá. A gente indica nomes, a gente faz as coisas e aí passa para a diretoria executiva ver a viabilidade, fazer os convites e convocar a base para participar. Então, todas as construções que foram feitas dentro do núcleo PCD, que é o que eu participo, é assim. A gente indica os nomes, a diretoria executiva aprova ou não, e aí a convocação da base para participar, né? Então, o que eu entendi que essa reunião serviria para a gente fazer esses encaminhamentos, passar para a diretoria executiva, e aí a diretoria executiva dar os encaminhamentos ali junto com a coordenação, porque vão ter coisas que a coordenação vai ter que resolver, né? Pelo menos é isso que eu entendo de um núcleo, e é assim que é o núcleo que eu participo lá na federação também. Mas é Então, isso mesmo. Nós vamos ter que estruturar a reunião dos técnicos. Óbvio. exato. E a discussão tem que sim, ser feita com gente, o olha, trabalho. mas é, realmente o núcleo ele para ajudar na mobilização, né? Então, se a gente for fazer uma reunião dos técnicos aí, ela seria importante ser antes da greve para ajudar na construção, na mobilização para a greve. Mas eu estou vendo que o calendário, até essa era até a minha proposta, né? Mas eu estou vendo o calendário aí muito apertado e a gente vai ter a reunião do conselho, porque o conselho abrange tudo. O conselho E nem abrange essa construção que a gente vai fazer dos técnicos, porque o conselho vai ser exatamente para trazer todas as deliberações da FENAJUF e construir a greve. Então, eu acho que está diluído, né? Não, Mas eu estou eu, colocando aqui para pensarmos juntos, né? Qual é a data que a gente vai incluir essa reunião com os técnicos, né? Aí do núcleo. se Eu essa não falo a reunião, coordenação, eu falo com todo mundo. não, se essa reunião do núcleo dos técnicos forem feitas em junho, como Isso, disse o fazer a reunião de Ismael, técnico, fazer a bom, reunião de técnico. como diz o Ismael, for em junho, tem que constar na pauta aí a questão das deliberações sobre a greve, né? Movimentação sobre a greve. Ô, Ciro, Nós queria vamos. fazer um encaminhamento. Tenta ver entre quinta e sexta, você, como está no núcleo, leva para a direção, entre os coordenadores do núcleo, vê, porque é isso. Ou a gente constrói em junho, eu me expressei mal, tá, gente? De fato, isso aqui não é a reunião do núcleo, isso aqui é a coordenação para preparar a reunião É, do núcleo. Entendi, eu me expressei mal. Então, acho que o que tem que pensar aí, avaliar nesses 2 dias, se os coordenadores avaliam que é importante fazer, ver com a direção se a gente consegue. Porque a gente vai ter o conselho, a gente vai ter uma assembleia estadual semana que vem, na quarta-feira. No sábado, a gente vai ter o conselho de base e provavelmente a gente vai ter assembleias setoriais também, para poder discutir nos ramos, para poder construir o calendário. Tem a do TRT dia 24, acho. Não, TRT ainda não. Não, tem o ato, né, em Brasília, né? Atividade em Brasília em defesa da É, saúde. também. Isso. Então tem um calendário, só tem que ver. Acho que aí vocês vê a partir aqui do núcleo, ouvindo todo mundo, os coordenadores, vê na direção, porque é isso. Construir uma reunião de núcleo que a base venha, né? Para também não sobrecarregar, porque a mesma base que provavelmente vai vir na reunião do núcleo, a base que vai na Assembleia da Federal, vai na Assembleia da Eleitoral, vai na Assembleia da Trabalhista, vai na atividade do Conselho de Base, vai na Assembleia Geral, e a gente provavelmente vai ter uma outra Assembleia Geral em junho para votar, né? A greve por tempo indeterminado. Assim eu espero. Você tem que avaliar se faz em junho ou não, mas dá o tempo de esperar, como o formato, não sei se vocês estão pensando em fazer virtual. há uma deliberação da primeira reunião do núcleo que as reuniões da coordenação seria sempre híbrida. Sempre. Nós já estamos quebrando a regra aqui.
Outra mas se regra é como que aí iria, o a povo não pauta pôde, era né? até às 21h, já são É. 21h57. É. Não, capaz que a gente vai segundo discutir nesse tema, Ciro. Leva para a direção, traz para os colegas, a não ser que algum coordenador já queira trazer uma proposta concreta, para a gente poder encerrar. Eu já trouxe as Não, minhas, né? Então, foram. não, Não teve você está acordo. falando Então é de, isso. você tá falando de data, A Data da Ismael. data, reunião do núcleo, Samantha. é o que vocês decidirem, para mim tá bom. Ó, Então, então, gente, já que a gente não tem uma data, já está tarde, eu acho que essa parte da data a gente pode checar e aí a coordenação indica, o Ciro indica uma data e aí vocês veem se vocês concordam ou não com a data pela coordenação. Pode ser assim, que aí a gente já encerra, tá todo mundo muito cansado. eu prefiro que seja assim, porque daí eu vou ter que realmente ver com a É, secretaria, porque a ver gente com coisa, ver com os outros, né, com os outros movimentação, como diz o Ismael, não adianta esgotar. Cada final de semana, cada semana tem uma movimentação, e aí você mais espalha do que junta, a tá? Para cara ver da alguma, Juliana de desesperada, olha. para ver Eu alguma só coisa em errei. junho. Tem as pautas gerais que não pode, né? Tem que... É. Então tá, então Então, assim, boa noite, avançamos na pauta gente. da reunião, ok. A Samanta tem que passar os contatos do Anderson, para a gente poder, depois que Juliana, vocês ficou definirem a prejudicado. data. Eu vou te passar, mas eu não sei, tem que pegar o primeiro voto da Sandra, né? É que o Anderson deveria apresentar os especialistas, as propostas para ele ser votado, mas foi votado de antemão, então está prejudicado. Então, pronto, gente. Então, vou encerrar. Boa Tá noite bom? para Boa vocês. noite. Boa Obrigada. Tchau, noite. tchau, gente. Bom Boa descanso. Boa noite. noite. Tchau, tchau.